Então, galerinha, já deu tempo aí todo mundo tomar uma água rapidinho e ir ao banheiro. Voltamos aqui para continuar falando sobre nossa parte de calor sensível, beleza? Antes da nossa primeira aula, a gente viu o que é um calor sensível, o que é um calor latente, viu a definição de capacidade térmica e a sua fórmula, e deu também a quantidade de calor específico e a sua fórmula. Vimos a relação entre capacidade térmica e calor específico, que é uma relação super simples. Capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico do corpo. E também começamos a fazer algumas questões. Só que na aula passada a gente ficou devendo os exemplos, né, de calor específico. Então vamos dar uma olhada aqui nas primeiras questões de calor específico para que a gente possa ver bacaninha como é que fica a questão. Bom? Espera aí, passei demais. Tá aqui, vamos lá. PUC. Um corpo A homogêneo de massa 200 gramas. Olha aqui. Então aqui ele já deu o valor da massa. Se deu massa, gente, é calor específico, beleza? Veja que na capacidade térmica ele nem cita a palavra massa. Mas aqui, se ele falou massa, é calor específico. Varia sua temperatura de 20 até 50 graus Celsius. Então ele vai ter essa variação de temperatura aqui. Isso aqui é meu delta teta, né? Variação de temperatura. Ao receber 1.200 calorias de uma fonte. Olha, rapaz, quantidade de calor aqui, ó. Caloria. Calor de quê? Durante todo o aquecimento, o corpo A mantém-se na fase sólida. Então, é apenas calor sensível, né? Tem uma ausência aí de calor latente. Um outro corpo B homogêneo, constituído da mesma substância do corpo A, tem um dobro da sua massa. Quando ele fala dobro da massa, ele está falando que se o cara tem 200, aqui tem 400. Né? Bem fácil aí. Qual é a caloria grau Celsius, o calor específico da substância B? Beleza, então como ele quer saber essa temperatura de 400 gramas, ele tem que saber primeiro o valor do calor específico em relação ao corpo A, né, daquele meu sistema. Então, olha aqui nossa resoluçãozinha, como é que a gente vai fazer uma questão como essa. Deixa eu falar aqui para vocês dessa parte de resolução. Ele falou que o corpo B, homogêneo, constituído da mesma substância. O que mata a questão é essa palavra mesma substância, beleza? Essa palavra mesma substância tira a possibilidade de serem dois cálculos diferentes. Por quê? Porque o calor específico do A é igual ao calor específico do B. Por quê? Justamente porque ele te prende aonde? Na expressão mesma substância. Quando ele te prende na expressão mesma substância, ele está falando de uma equiparidade entre os dois materiais. Não sei qual material que eles são feitos. Ele falou que são materiais homogêneos. Mas eu sei que ele tem o mesmo material entre os dois. Se é o mesmo material entre os dois, o calor específico para eles é igual. Então vamos para a resolução aqui da questão. Primeiro, você tem que lembrar a fórmula da capacidade, né? Ou do calor específico. Quantidade de calor vezes a massa, vezes a variação de temperatura. Sabendo isso aqui, como eu acho que você já aprendeu lá durante a nossa primeira aula, a gente consegue fazer tranquilo o calor específico. O calor específico vai ser igual a quantidade de calor, 1.200 calorias. A massa do cara, 200 gramas. Matheus, precisa levar para quilo? Não precisa levar para quilo. Já está no valor correto. É grama, tá bom? Fez a variação de temperatura. Ele falou que o cara estava em 20 e foi até 50. Se estava fazendo isso, ele cresceu quanto? 30. Então, o calor específico seria igual. Quer que eu possa simplificar? 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. Tchau. Então, ficaria 12 sobre 2 vezes 30, né? Seria esse valor aí. Perfeito. Então, qual seria o meu valor de calor específico? Seria 12 sobre 60. Eu posso simplificar em cima e embaixo por 6, né? Posso dividir toda a expressão por 6. 12 dividido por 6. Posso dividir por 12, né? Posso dividir por 12 direto. 12 dividido por 12 dá 1. 60 dividido por 12 dá 5. Daria 1,5, ou seja, 0,2. Meu valor aí. Nosso gabarito seria letra B. Olha aí, 0,2. Nossa resolução mais bonitinha para que você possa tirar o seu print. Fala o seguinte:
Gabarito realmente letra B. Utilizando a equação do calor específico, pode determinar o calor específico do material A. Então, a gente fez justamente isso. 1.200 da quantidade de calor sobre massa, que é 200, vezes a variação de temperatura, que vale 30. Então, o calor específico é 1.200 sobre 200 vezes 30. Então, ele fez sem cortar os zeros, né? Mas eu posso cortar aqui depois. 2 zeros de baixo, 2 zeros de cima. Ficaria 12 sobre 60, que daria 0,2, ok? Então, o calor específico do corpo B será o mesmo do corpo A, pois ambos são constituídos da mesma substância. Diferente da capacidade térmica, o calor específico depende só do seu material, não depende aí da sua quantidade de material. Essa questão eu vou deixar para vocês tentarem. Fala o seguinte: para aquecer 500 gramas de certa substância de 20 até 70, foram necessárias 4.000 calorias. Ele quer capacidade térmica e calor específico, respectivamente. Tá, então o que você vai fazer? Capacidade térmica do cara, do cidadão. Quantidade de calor pela variação de temperatura. Calor específico do cidadão, C maiúsculo e C minúsculo. Quantidade de calor sobre massa vezes a variação de temperatura. Quantidade de calor tem que estar em caloria. 4.000 calorias, tá certo. Temperatura tem que estar em graus Celsius, 20 até 70, tá certo também. E a massa tem que estar em grama, 500 gramas, tá certo também. Então, de eu deixar no quadro, pedir 2 minutinhos para vocês tentarem responder a questão. Então, gente, ele pediu a palavra respectivamente. Se ele pediu a palavra respectivamente, a gente tem que obedecer o desejo da questão. Então, ele vai querer capacidade térmica e depois calor específico. Não pode inverter essa ordem. Então, vamos fazer aqui um, depois fazer o outro. Capacidade térmica. A capacidade térmica, galera, é igual a quantidade de calor pela variação de temperatura. Então, a minha capacidade térmica vai ser igual. Quanto é a quantidade de calor, vocês dão o sistema? 4.000 calorias. Qual é a variação de temperatura? Gente, o quanto você variou é o quanto você tinha no final, menos o quanto você tinha no começo. Como ele falou que tinha de 70 até 20 graus, então ficaria 70 menos 20. Pense em dinheiro. Como assim? Você tinha 20 reais, agora você tem 70. Você ganhou quanto? 50. Como foi que você fez? Você pegou o maior, tirou o menor. Fácil. Capacidade térmica seria igual a 4.000 dividido por quanto? 70 menos 20, 50. Quem é que eu posso cortar? 0 de baixo com 0 de cima. Tchau. Então, a minha capacidade seria 400 dividido por 5, 80, tá bom? Então, já seria 80.
Já conseguimos achar gabarito? Já sim, ó. Gabarito é a letra B. Vamos ver se bate a quantidade de calor específico. Se a quantidade de calor específico bate. Se bater, é a letra B mesmo. Então, 500 gramas, né? Calor específico só muda que, quando eu multiplicar pela variação da temperatura, eu vou ter que tirar a massa, né? Vou ter que pôr a massa, na verdade. Quantidade de calor, 4.000 calorias. Então, obedece essa situação aí, 4.000. Dividido por massa do cara, 500 gramas, vezes a variação de temperatura, que a gente já viu que vale 50. 50, Matheus? Na primeira parte a gente já botou 70 menos 20. Então, se você já sabe que é 50, não precisa fazer essa subtração de novo. Arrocha na fórmula já o 50, tá bom? Então, quem seria aí meu calor específico? Posso tirar 1, 2, 3 zeros de baixo, 3 zeros de cima. Então, qual seria a minha quantidade de calor específico? Seria 4 sobre 25, né? Quando você faz essa divisão? Matheus, não sei fazer divisão de números assim. Como é que eu vou aprender a fazer isso? Bom, você vai pegar o número menor e adicionar a quantidade de zeros necessárias no menor para que você possa, no maior, para fazer essa divisão. Como assim? 4 dividido por 25. O que é que você vai fazer? 0 aqui, 0, aqui. Por 1, 40 menos 25, daria aí 15, né? E aí você põe mais um 0 para facilitar a divisão e põe um 6 aqui, que daria 150. Então, acaba a divisão aqui. Logo, meu calor específico daria 0,16. Beleza? Então, nosso gabarito realmente bateu a letra B, bateu 0,16, bateu todas as partes lá. Então, se você tiver querendo tirar o print da tela, numa equaçãozinha mais organizada, tá aí nossa resolução para que você consiga fazer isso. Gabarito letra B fala o seguinte: capacidade térmica calculada pela quantidade de calor dividido pela variação de temperatura está relacionado ao calor específico, né? Ele fez de outra forma, ele calculou a capacidade térmica, multiplicou pela massa. Mas é a mesma coisa que a gente faz. Substituindo os dados enunciados, temos que você tem essa divisão aí, né? E aí depois basta dividir pelo valor da massa, tá bom? Então ficaria 80 por 500, que daria 0,16 calorias por grau Celsius. Nosso gabarito realmente, letra B. Beleza, e aí a gente chega, quando a gente falou para vocês, a gente calculou a equação da capacidade térmica, também calculou a equação do calor sensível, e agora a gente vai ver a equação fundamental. A equação fundamental é a equação de calor sensível, tá bom? Uma coisa é coeficiente específico, outra coisa é capacidade térmica, e outra coisa totalmente diferente é calor sensível. Calor sensível é a quantidade de calor que um corpo recebe ou cede, ou seja, o corpo ele vai receber ou doar, capaz apenas de gerar variação de temperatura. Só pode mudar a temperatura, como a gente já tinha visto na primeira aula. Não pode acontecer o quê? Mudança de estado físico, mudança de fase, mudança de estado de agregação das moléculas. Então, a quantidade de calor sensível vai ser igual a MC ΔT, onde quantidade de calor sensível é o meu QC, né? QS aí, quantidade de calor sensível ao sistema, dado em calorias. A massa do corpo, dada em grama. Quantidade de calor específico, dada em caloria, grama, grau Celsius. E ΔT, variação de temperatura. Lembrando que em algumas questões você pode ver isso aqui como ΔT. Beleza? Não ΔT. Pode ser essa variação também, ΔT, que já é conhecida aí pela gente. Ok? Bem facinho a equação, MC ΔT. E aí a gente pode aplicá-la na questão. Falando assim. Um corpo de 500 gramas encontra-se na temperatura de 25 graus Celsius. Quando recebe uma quantidade de calor sensível igual a 5.000, atinge a temperatura de 30 graus, ao final do processo de aquecimento, determine o calor específico desse corpo. Então, ó, quantidade de calor é igual a MC vezes a variação de temperatura para aquele meu sistema. Percebam o que foi que ele deu na questão. Ele te deu grama, que é a minha massa. Ele te deu variação de temperatura. Ele estava em 25, isso aqui é a temperatura inicial, e ele foi para 30 graus.
temperatura final. E ele te deu 5.000 calorias. Isso aqui é a quantidade de calor do meu sistema. Se tu perceber o que eu percebi, a tua vida fica mais fácil. Por quê? Porque ele quer o calor específico. Se ele quer o calor específico, ele quer o valor de Czinho, fica quantidade de calor vezes M vezes Δθ. Percebam que não é uma outra equação. Não é uma outra equação. É a mesma equação, só que no lugar de eu isolar o calor específico, eu isolei a quantidade de calor. Então, tanto faz tu usar as duas. Ou a equação do calor específico, ou a quantidade de calor. Tanto faz, beleza? Não se perde nisso aí. Então, vamos lá para a resolução da questão. Calor específico é igual a quantidade de calor vezes a massa sobre a variação de temperatura. Então, quem seria o meu calor específico? Qual foi a quantidade de calor cedida ao sistema? 5.000 calorias. Quanto é a massa do sistema? 500 gramas. Multiplicado, pela variação de temperatura. O cara estava em 25 e foi para 30. Então, ele teve uma subtração desse valor. Beleza, então quem seria meu calor específico? Meu calor específico seria igual 5.000 sobre 500 vezes isso aqui, que vale 5. Então, 2 zeros de cima, ficaria como? Meu calor específico seria igual a 50. 5 vezes 5, 25. 50 dividido por 25, 2. Aí eu chego no valor final, né, do meu resultado, que valeria aí 2 de calor específico para aquele determinado material. Nosso gabarito seria a letra D, ó, 2 calorias graus Celsius. Bom? Beleza. Deixando aqui a resolução mais bonitinha para você tirar seu print aí, sua foto do quadro, você copiar aí rapidão. Ele fala o seguinte, ele quer saber a quantidade de calor específico de um material, sabendo que a quantidade de calor sensível cedida ao sistema é de 5.000, a massa do corpo é de 500 gramas e a variação de temperatura dele é de 5 graus Celsius. Ele estava em 25 e foi para 30. Então, minha quantidade de calor, 5.000, minha massa, 500, calor específico, valor de C, a variação de temperatura vai de 25 até 30, então vale 5, né? Então, ficaria aí 5.000 dividido por 2.500. Se você quiser, sempre simplifique os zeros, tá bom? Você não está acostumado com dinheiro grande. Você está acostumado com valor grande. Então, faz que nem eu, que também não sou acostumado. Corta os zeros, que fica mais fácil a gente dividir, beleza? Então, corta aí os zeros, fica 50 dividido por 25, daria 2 calorias por graus Celsius. Bacana? Mas se você é acostumado mesmo com valor grande, pode ficar à vontade, pode dividir direto, vai dar sempre o mesmo resultado. Bacana? A sexta questão fala o seguinte: em um recipiente termicamente isolado, ele me deu 200 gramas de água, que é massa, ó, o valor de massa. Recebe um calor de uma fonte térmica elevando sua temperatura de 10 até 90. Isso aqui é o quê? Variação de temperatura. Sabendo que o calor específico da água é 1, determine a quantidade de calor da sua fonte. Beleza, ficou fácil aqui. Você tem que a quantidade de calor é igual a MC Δθ. Já te deu ΔT, não, Δθ. Ele já te deu massa, te deu variação de temperatura, te deu o calor específico do sistema. Só aplica na fórmula e acha a quantidade de calor sensível. 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão.
Então, galera, quando você pega uma questão como essa, você tem que entender que é a aplicação direta da fórmula. Não tem por que você se preocupar com esse valor aí, se você tem um sistema de aplicação direto. A quantidade de calor do sistema vai ser igual. Perceba que já está todo mundo na mesma unidade, né? Você tem uma massa de 200 gramas, você tem uma variação de temperatura de 10 para 90 e você tem um calor específico já de 1. E esse valor de 1 não vai ter necessidade de entrar na equação porque é 1 mesmo, mas a gente bota só por questão burocrática. Massa da água, 200. Calor específico da água, 1. Gente, deixa eu dar uma dica para vocês. Calor específico da água, decore, tá bom? Porque é um valor inteiro, é um valor fácil de lembrar, que é o 1. Então, decore calor específico da água. Justamente por ser um valor fácil de lembrar, algumas questões não dão. Então é aquele negócio, melhor você saber e não precisar do que você precisar e não saber. Então, decore a capacidade específica, ou o calor específico da água valendo 1, tá bom? E a variação de temperatura. O cara variou de 90 até 10. Ou de 10 até 90, né? Então, você faz essa subtração aqui. Qual seria a minha quantidade de calor? 200 vezes 1, que é o próprio 200, vezes 80 menos 10, ou 90 menos 10, que dá 80. Então, qual seria a minha quantidade aqui? 200 vezes 8, 8 vezes 2, 16. Você adiciona todos os zeros que tem no sistema. Então, a minha quantidade de calor seria 16.000, né? Calorias. 16.000 calorias ali. Então, precisa de muita energia para que aquele corpo varie tanto a sua temperatura aí. 16.000 calorias. Então, quando você vai aquecer uma água, você gastou 16.000 calorias ali naquele sistema. Ok? Olha aí. Primeiramente, precisamos encontrar o quanto de calor específico foi fornecido à água. Como não houve mudança de fase, o calor fornecido foi do tipo sensível. Logo, eu aplico a equação do calor sensível. mc delta θ. A massa vale 200, calor específico vale 1. Diferença de temperatura é de 90 menos 10, que daria 80. Então, a minha quantidade de calor valeria 16.000 calorias para aquele meu sistema. Ok? Próxima questão é minha. Vamos fazer o seguinte, chegamos nas atividades, então vamos alternar. Faço uma, vocês fazem outra, eu faço uma, vocês fazem outra. Bom? Para que a gente possa também treinar essa parte mais prática aí das questões, para que a gente possa sair daqui afiado, falando aqui sobre, não sei esse assunto e pronto. Primeira questão fala o seguinte, ao visitar a praia durante um belo dia de sol, perceberemos que a areia está bem quente, enquanto a água está fria. Já falei disso aqui hoje, agorinha. Marque a alternativa que explica corretamente o motivo da diferença de temperatura entre as duas substâncias. Perceba que ele falou a palavra substância. Ele não falou a palavra corpo. Por quê? Porque a substância é que vai dar essa diferença. Não importa se você tem 200 gramas de areia, 1 quilo de areia, 3 quilos de areia. Não importa se você tem 1 litro de água, 2 litros de água, 100 litros de água. Ele está falando da substância, não da quantidade de corpo, né? Não da quantidade de matéria. Letra A fala o seguinte, o calor específico da água é muito menor que o da areia, por isso ela não se esquenta facilmente. Está praticamente certo, mas ele vacilou em usar a palavra menor. O calor específico da água é maior que o da areia, por isso ele não se esquenta facilmente. O calor específico da areia é menor que o da água, aí está certo. Por isso ele sofre variações de temperatura com maior facilidade. Olha como a letra B está bonita. Deixa ela aí. Vamos ver se as outras também são bonitas como ela ou se a gente vai ficar com ela mesma. Letra C. A quantidade de água é infinitamente superior à quantidade de areia. Por isso, a água nunca se esquentará. Percebam que ele falou de substância, ele não falou de quantidade. Então, quando ele se refere à massa, à quantidade, está errado. Letra D. Por ser um líquido e apresentar maior proximidade das moléculas, a água sempre apresentará maior dificuldade para levar sua temperatura. Olha aí como ele está sendo paia contigo, ele está querendo te enrolar. Ele botou o fato do estado físico dele ser líquido, que não tem a ver com essa parte de proximidade de molécula não, tá bom? Não tem a ver com essa parte de estado físico. Letra E, todas as explicações acima estão incorretas. Também está falso, porque o nosso gabarito é a letra B, certo? Olha aí, gabaritozão. Letra B, que fala o seguinte, calor específico trata-se da quantidade de calor necessário para variar 1 grama em 1 grau Celsius. Quanto maior for o calor específico, mais difícil é o aquecimento e o resfriamento do material. Sendo assim, podemos entender que a areia possui um calor específico menor que o da água, justificar maior facilidade para variações de temperaturas. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Você quer conservar a temperatura
em um material, de um líquido. Aí você tem duas opções. Você tem uma garrafa preta e uma garrafa branca. Você escolhe qual? Você escolhe qual para preservar o que está dentro do sistema. Garrafa de cor clara ou garrafa de cor escura? Na verdade, fazer outra pergunta primeiro. Você bota um aquecedor aqui no meio, né? Você bota um aparelho de aquecer aqui, um resistorzinho, aquece, ele começa a irradiar calor. Qual dos dois esquenta mais rápido? A branca. Qual dos dois esfria mais rápido? A branca. Qual dos dois esquenta mais devagar? A preta. Qual dos dois esfria mais devagar? Desculpa. Qual dos dois esquenta mais devagar? A branca. Qual dos dois esfria mais devagar? A branca também. Porque como ela reflete muito, ela tem essa facilidade para perder calor. Né? O branco é reflexo de calor. A preta absorve muito. Quem é que esquenta mais rápido? A preta. Esfria mais rápido? A preta também. Então, para preservar o que está dentro, você vai escolher sempre a que reflete mais. No caso, a branca vai refletir mais, então a gente vai escolher ela. Principalmente por causa da diferença de calor específico. Se for transparente, a transparente é a menor de todas. Porque não tem cor, ela passa todo mundo, não tem nenhum dentro dela que permaneça. Beleza? Segunda questão é de vocês. Fala o seguinte. Ao colocar bebida quentes em copos de alumínio, qualquer pessoa sentirá desconforto em segurar o copo e beber o líquido. Isso ocorre por quê? Como é questão teórica, 1 minutinho para vocês tentarem fazer a questão. Como essa, a gente tem que entender o que ele está falando. Ele está falando de um copo de alumínio. O copo do alumínio, ele é um bom condutor térmico, né? Você lembra aí que o alumínio, ele é um excelente condutor térmico pelo fato de ser metálico. Então passa muito calor por ele. Aí você sente esse desconforto em segurar o copo, né? Se eu pôr uma bebida quente dentro dele. Fala por quê? Letra A. Por mais que seja um isolante térmico, o alumínio possui baixo calor específico e facilmente sofre variações de temperatura. Olha aí, ele fala sobre ser um isolante térmico, coisa que o alumínio não é, tá bom? Coisa que o alumínio não pertence ao alumínio ser isolante térmico, porque ele tem justamente o fato de ser metálico. Se ele é metálico, ele ganha e perde calor com facilidade. Logo, ele é um condutor térmico, tá bom? Letra B. O alumínio possui alto calor específico e facilmente sofre variações de temperaturas. Quem tem alto calor específico tem dificuldade em sofrer variação de temperatura. Não é o caso do alumínio. O alumínio já está bem quente com facilidade. Letra C. O alumínio é um ótimo condutor térmico e de baixo calor específico. Olha aí como ele é bonita essa letra C. Vamos deixar ela aí. Vamos primeiro para a letra D. O alumínio possui baixo calor específico, por isso facilmente sofre variações de temperatura. Letra E. O alumínio tipo de material ferromagnético, possui baixo calor específico e por isso sofre variações de temperaturas. Ferromagnético aqui tem propriedade magnética, tá bom? Tá falso aí. Um ímã é ferromagnético, por exemplo, alumínio não é. Você sabe por quê? Se não aproximar um ímã do alumínio, né? Se aproximar 2 copos de alumínio, eles não vão se atrair. Então tem necessidade. Ficamos entre a letra C e a letra D. Vamos ler com calma. Letra C. O alumínio é um ótimo condutor térmico de baixo calor específico. E letra D. O alumínio possui baixo calor específico e por isso facilmente sofre variações de temperaturas. Já disse 1 milhão de vezes, agora vai ser 1.000.001.
Tenha cuidado com questão teórica. Questão teórica deixa uma pegadinha para você. Ele bota uma alternativa que está certa, mas que não responde a sua pergunta. Olha o que foi que ele falou. Ele quer saber por que a pessoa sente esse desconforto. Ele não quer saber qual é a característica do alumínio. A letra C te dá uma característica do alumínio. Condutor térmico de baixo calor específico. Beleza. Mas isso explica por que isso acontece? Não. A letra D explica. O alumínio possui baixo calor específico e por isso facilmente sofre variações de temperatura. Olha aí a letra D agindo. Ela está respondendo minha pergunta? Tá certa. Tá. Letra C. Tá respondendo minha pergunta? Não. Tá certa, mas não responde minha pergunta. O problema é justamente esse. É esse detalhe que te engana na questão. Então, nosso gabarito é a letra D. Ó. O alumínio possui um calor específico muito baixo, por isso facilmente sofre variação de temperatura. Ao colocar um líquido quente em um copo de alumínio, rapidamente o copo se iguala à temperatura do líquido depositado. Então, você tem aquela sensação de desconforto ao segurar o copo, né? Dependendo da temperatura que o corpo estiver, que o líquido estiver, você até se queima através do copo. Beleza. Essa questão é minha. Vamos chegar nos cálculos, até que enfim, matemática. Terceira questão. Para aquecer 1 kg de uma certa substância... Opa! Tá, não, vou ler a questão, depois eu chamo os detalhes para vocês. Para aquecer 1 kg de uma determinada substância, de 10 até 60 graus, foram necessárias 2.500 calorias. A capacidade térmica e o calor específico podem respectivamente. Olha aí, de novo ele quer os dois, e de novo ele quer respectivamente. Capacidade térmica, quantidade de calor pela variação de temperatura. Calor específico, quantidade de calor pela massa vezes a variação de temperatura. Então, são coisas diferentes. Tá, por quê? Porque um tem massa, outro não tem. Tranquilo. Só que quando ele falou da massa, ele falou a massa em 1 kg. 1 kg não bota 1, velho. Por quê? Olha as unidades, tá tudo em grama. Como é que tu quer usar uma coisa em grama e tem ela em quilo? Não dá. Então, você transforma 1 kg para 1.000 gramas. Posso usar o 1.000, Matheus? Pode, deve. Você tem que usar esse 1.000 gramas aí, por causa das unidades, você tem que obedecer elas. Ele falou que tem uma determinada variação de temperatura, de 10 até 60. Olha como ele muda essa temperatura. Isso aqui é a variação. E ele também falou que foi cedido ao sistema uma quantidade de 2.500 calorias. Capacidade térmica e calor específico, respectivamente. Então, vamos lá. Vamos aí fazer cada uma delas de forma separada. Capacidade térmica. Quantidade de calor específico pela variação de temperatura. Qual seria a minha quantidade de calor? 2.500. Beleza. Então, qual seria a minha variação de temperatura? A variação de temperatura seria de 60 até 10. Então, daria aí 60 menos 10. Então, a minha capacidade térmica seria igual a 2.500 dividido por 50. Quando eu faço isso, eu corto 0 com 0. 250 dividido por 5 daria aí 50, né? Então, teria aí o valor da capacidade térmica. Já tem um gabarito com ela? Já. Nosso gabarito é a letra B. Vamos ver se bate, né? Vamos ver se bate aí essa transformação. Então, deixa eu aplicar aquela transformação que a gente já viu. Não vou usar a fórmula do calor específico, vou usar a relação. Capacidade térmica é igual a quantidade de calor, é igual a massa vezes o calor específico. Igual a massa vezes o calor específico. Como ele quer o calor específico, eu tenho que pegar essa capacidade térmica. Meu Deus, eu estou a fim de usar a quantidade de calor mesmo. Tenho que pegar essa capacidade térmica e dividir pela massa. Como a capacidade térmica deu 50, eu pego a massa de 1.000. E aí, eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer essa transformação, né? 0 morre com 0, eu não sou acostumado com número alto, então eu vou simplificar o máximo possível. 5 dividido por 100 daria 0,05. Ok? Então, teria aí esse valor já facinho para a gente achar. Nosso gabarito realmente seria a letra B. 50 calorias graus Celsius e 0,05 calorias grama grau Celsius. Beleza? Então, tá aí, ó, caso você queira anotar essa resolução, tirar o print, a foto do quadro, enquanto eu explico de novo. Ele fala primeiro, aí ele fez um caminho diferente, né? Na verdade, ele trocou os nomes. Olha a resolução, tá errada. Por quê? Porque aqui ele falou, primeiramente calculamos a capacidade térmica. Isso aqui não é capacidade térmica, isso aqui é calor específico. Depois,
calculamos capacidade térmica. Então, ó, esse detalhe me passou despercebido, mas troca isso aí. Calor específico é a parte de cima, envolve massa. Capacidade térmica é a parte de baixo, não envolve massa. Beleza? Então, quando ele calcula o calor específico, ele tem que a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, 2.500 é igual a 1.000 vezes C vezes 50. Então, o calor específico é 0,05. Quando ele quiser a capacidade térmica, quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, que daria 50 aí, tá bom? Só lembrar de trocar esses dois valores. E a outra questão fala o seguinte: um corpo de 10 kg precisa receber 2.500 joules de calor sensível para ter uma temperatura variada em 10 Kelvin. Determine a sua capacidade térmica. Olha, cuidado, ele deu joule e deu Kelvin, mas todas as alternativas estão joule por Kelvin. Então não precisa transformar, tá bom? Muito cuidado com isso aí. 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão. E tem essa facilidade de entender o que está acontecendo. O problema é a parte matemática. Qual é a dúvida entre a letra B e a letra A? Matheus, eu vou levar em consideração a massa, sim ou não? Então, ó, deixa eu te dar uma dica, você vai fazendo essa questão. O que vai acontecer? Olha as alternativas. As alternativas estão em joule por Kelvin. A massa está em quilogramas. Perceba que, em momento algum, nas alternativas teve quilograma. Se não tem quilograma, essa massa ela é completamente descartável. Por quê? Se essa massa tivesse importância, a unidade dela estaria nas respostas. As grandezas importantes têm as unidades delas nas respostas. Então, não tem como eu fazer uma divisão de joule por Kelvin e na resposta aparecer um quilograma do nada. Entendeu? Então, sempre preste atenção, principalmente quando for uma prova de marcar, quais são as unidades que estão nas respostas. Respeite aquilo que a questão sai de uma forma muito mais tranquila. Ó, ele quer saber a capacidade. Capacidade térmica é igual a quantidade de calor pela minha variação de temperatura. Então, a minha capacidade térmica daria igual. Quanto é o valor da quantidade de calor cedida ao sistema? 2.500 joules, né? 2.500 joules ali. Beleza. E qual é o valor da minha variação de temperatura? A minha variação de temperatura foi direta. Ele não deu temperatura final inicial, ele já deu o valor total. 10 Kelvin. Quem é que eu posso simplificar?
Posso simplificar 0 de baixo com 0 de cima, tchau. Então, quem seria a minha capacidade térmica? Seria igual a 250 dividido por 1, seria 250 joules por Kelvin, né? 250 joules por Kelvin. Nosso gabarito seria letra A. Bom, se tivesse a massa, seria 10 vezes 10, 100, você simplificaria, realmente daria 25. Mas como não tem massa no gabarito, não pode ter massa na equação. Bacana? Então, galerinha, queria agradecer a presença de vocês. Foi um prazer inenarrável estar com vocês nessa noite de sexta-feira, tá bom? Agradecer a presença de todas essas autarquias aqui, a galera da Seduc aí, a galera de Cajazeiras lá também assistindo a aula nossa, a galera que nos acompanha sempre pelo YouTube, beleza? Então, desejar a vocês um excelente final de noite. Sei que vocês têm mais algumas aulazinhas para assistir aí. Siga firme que vai valer a pena. Desejar também uma excelente semana. Quarta-feira é feriado, tá bom? Desejar um bom feriado a todos vocês. Na próxima sexta a gente volta falando sobre calor latente, tá bom? A gente foi calor sensível, na próxima sexta é calor latente. Bacana? Então, um excelente final de noite para vocês. Bom fim de semana, bom feriado. Até a próxima sexta, galera. E tchau!